Quem diria que em comemoração ao Natal teríamos um tapa na nossa cara? Dia 25, no perfil oficial de Hazbin Hotel, foi postada uma imagem bem peculiar, ou no caso, alguém bem peculiar, que abalou o coração de geral, como quando você descobre que o pote de sorvete na geladeira é sorvete. Ele já havia aparecido no fatídico dia do Hazbin Calypse, um evento no dia 4 de novembro de 2024, o grande vazamento de alguns episódios da segunda temporada de Hazbin Hotel. Então este vídeo contém spoilers, siga por sua conta e risco. Em Hazbin Hotel nos é apresentado Adão, o pai da humanidade primordial, Eva, mãe da humanidade, a primordial? Bom, se temos os dois, claro que nós teremos os seus filhos mais conhecidos, que é Caim e Abel. No caso, só Abel, que nos foi revelado nos vazamentos de 4 de novembro e confirmado no dia 25 de dezembro, uma imagem de comemoração ao Natal que nos revela sua paleta de cor. Com essa confirmação, a fã ficou histérica e muitos começaram a debater sobre Adão ser a primeira alma humana a pisar no céu, dizendo que isso é um furo no roteiro. Mas por quê? Não sei se você sabe, Adão na Bíblia não usa uma máscara LED com 2 chifres e desce ao inferno e sai na mão com almas de pecadores. Hazbin Hotel não é para ser um para um da Bíblia. Hazbin Hotel não é uma interpretação fiel ao seu amado livro, meu caro fanático. Quer dizer, crente, esse conflito de enredo em ambas as obras sempre foi um assunto e principalmente tomou maior proporção no lançamento da primeira temporada de Hazbin Hotel, com muitos cabeçudinhos dizendo que Hazbin Hotel é uma blasfêmia. Hazbin Hotel desvirtua a verdade, a palavra de Deus. Porém, vamos pôr um ponto aqui, já que isso se levantou de maneira mais leve, como aquele peidinho silencioso. Hazbin não é uma obra que vai retratar de maneira coesa a Bíblia, muito pelo contrário. Hazbin pega os personagens e acontecimentos e toma a liberdade criativa para criar um universo novo, junto de outras características tiradas de outras obras religiosas ou fictícias. Então, no caso de Adão, ser a primeira alma e não Abel é uma liberdade criativa de contar a história da visão da criadora. Então, entenda, Hazbin Hotel não é a Bíblia e não tenta ser, e sim é uma feijoada de religiões e ficção criando um novo universo. Ah, mas Adão pode ser a primeira alma. Sim, tem essa possibilidade, mas não trate essa hipótese como algo que deveria ser, ou como um erro, apenas uma teoria que pode rolar ou não. Abel teve sua primeira aparição nos vazamentos, porém não em qualquer vazamento, e sim no literal 10 minutos de episódio, que simplesmente foram soltados no X como um pai descobrindo que a filha de 15 anos está grávida. No vazamento nos mostra que Abel vai substituir Adão como líder dos exorcistas e junto de Sarah tomará uma decisão sobre qual atitude tomar perante a morte de Adão. Abel demonstra ter uma personalidade bem diferente de Adão, sendo alguém muito mais agradável e bobo, o famoso garoto de ouro. Ele não demonstra estar triste, muito menos estranhamente alegre com o falecimento do pai, nos mostrando uma personalidade calma, ou seria apenas ingenuidade, como alguém achando que Alastor vai se redimir. Já sua aparência lembra bastante a de Adão, só que loiro e com cara de bobo, coisa que nos foi mostrado e revelado na postagem de 25 de dezembro. Agora vamos para a hipótese número 1, que muitos estão cogitando a ideia de que Abel não é filho de Adão e Eve sim Adão e Lilith, já que vimos tanto nos retratos e na cena do último episódio da primeira temporada que Lilith é loira e aqui Abel é loiro, e sua personalidade lembra bastante a Charlie, que é filha de Lúcifer e Lilith. Contudo, isso pode ser facilmente desmentido pelo fato de que não sabemos como é a personalidade de Lilith, por mais que no início da série nos dá a entender que Charlie está seguindo o desejo de sua mãe, e sua personalidade pode ser uma mescla da de Lúcifer, alguém bobão e alegre, junto a de Lilith, que é um mistério, mas pode ser alguém boa. Talvez podemos cogitar essa hipótese se pensarmos que Lilith é alguém do bem, coisa que eu não creio, pois no início nos diz que Adão e Lilith foram feitos semelhantes, então a chance de Lilith ter uma personalidade mais egocêntrica é maior. Eu até penso na ideia de Lilith ser uma narcisista, manipuladora, enquanto Adão era mais egocêntrico, alguém mais direto. Se esse fosse o caso, se Adão e Lilith tivessem um filho, quem se
encaixaria nesse papel seria Caim, mas a existência de Caim até agora é tão verdade quanto a existência de ET. Agora, hipótese número 2 é a mais clara quanto você me ajudando se tornando um membro deste canal. Assim eu consigo trazer mais vídeos e melhorar a qualidade, que é o fato de Eva ser loira, simples e direto, como um avião. Alguns até dizem que Adão é sim loiro, só que pintou o cabelo após um tempo no céu, já que Pedro, que é um personagem que aparentemente manteve sua forma quando foi para o céu, é loiro, junto com o fato de Abel ser loiro. Muitos levantaram a bola que geral que vai pro céu fica loiro, mas isso é desmentido pelo fato que vemos vencedores que são almas dignas do paraíso no episódio Bem-vindo ao Paraíso. Isso se confirma pelo personagem Molly, que aparece, uma personagem que nada menos é irmã de Angel, e Angel era um ser humano, enquanto Molly provavelmente também é. Assim, a maioria ali pode ser almas de humanos. Então Adão pintou o cabelo? Sim, mas digo que não, pois as almas como Adão, Abel e Pedro, que têm seus corpos humanos, podem ser almas que estão mais alto na hierarquia. Molly é uma vencedora e eles seriam arcanjos, coisa que se confirmou nos vazamentos, afinal neles dizem que Adão era um arcanjo. Então o que impede de Abel e Pedro também serem? Exatamente, isso ajudaria a fortificar essa hipótese de que Adão simplesmente pintou o cabelo como alguém em crise de 30 anos. Ah tá, mas por que Abel não é a primeira alma no céu? Calma, cabeça de jaguatirica. Creio eu que nesse universo Caim não eliminou Abel, e sim Adão. Alguns dizem que Caim pode ter tentado mandar de vapo Abel, mas Adão acabou entrando na frente. Porém existe uma fala da Lute que nos vazamentos direcionada a Abel que é: você nem é o favorito. Assim, meio que dando um tapa nessa hipótese. Caim pode ter vaporizado Adão por inveja ou num acidente. É difícil dizer o que você acha. Tem a grande hipótese Ultra RTX 2500 que Caim pode nem existir e Adão só teve Abel, ou Abel e outros filhos que não são Caim. É possível, mas mais difícil, já que por mais que Hasbin não é a Bíblia, Caim e Abel são personagens que é quase uma lei estarem juntos, como Adão e Eva, que olha só, estão na série. Tá, mas por que Abel não sentiu a morte de Adão? Bom, jovem mancebo, Abel pode simplesmente ter vestido uma máscara ali. Ele pode sempre estar com essa postura de bom moço, mas no fundo tem vários problemas que não necessariamente o tornam alguém ruim, e sim problemas mais emocionais, como alguém que sempre está bem independente do problema, para não preocupar e não jogar seus problemas em cima dos outros por medo de ferir e causar mais problemas. Assim, a gente poderia ver certas cenas de Abel tendo algumas crises ao estar sozinho ou chegar num limite, já que ele está no posto do pai. Abel me apresentou também ser um tipo de pessoa que não age e sim obedece. Ele não aparenta ser alguém firme em suas decisões, ou no fim Abel é só ingênuo, ao ponto que ele nem pode buscar vingança pela morte do pai, por conta de uma personalidade boba e ingênua. Aparentemente a segunda temporada de Hasbin Hotel terá muito mais cenas no céu, então Abel pode ter uma própria música mostrando mais de si e retratando seu passado com Adão, semelhante à canção de Octavio no episódio 12 da segunda temporada de Helluva Boss. Quem sabe, né? Fora que ele provavelmente vai ser mais trabalhado sendo um antagonista a Lute, já que nos vazamentos ele assume o posto do Adão, posto que Lute jurava que iria receber por ser o braço direito de Adão. Assim podemos ver esse conflito entre os personagens e talvez de falas da Lute podemos descobrir se Caim existe ou não. Porém tudo isso ainda é nublado, como o que vai acontecer com Millie no futuro de Helluva Boss, já que no último episódio nos foi revelado algo que vai virar a vida dela de cabeça para baixo. Então vou colocar aqui do lado, vou deixar um vídeo onde eu explico melhor sobre a gravidez de Millie. Te vejo lá, hein?